Temos aí esses desafios da eletricidade, da energia, mas eu vou te dizer uma coisa. Está todo mundo me ouvindo aí? Só para eu saber o volume da minha voz. Mais ou menos? Vou tentar gritar um pouco mais. Mas, eu quero dizer para vocês que é uma grande graça nós termos adversidades na vida. Porque o Senhor ministra ao nosso coração através dessas adversidades. E hoje nós podemos ter aí esse privilégio, como Daniel disse, né, de nos lembrarmos um pouco de como a igreja primitiva se reunia, né, sem microfone, sem som, sem nada disso. Eu sei que está calor, eu sei que você queria que o ventilador estivesse funcionando, o microfone também, eu também, mas nós estamos aqui não por causa dessas coisas, nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus não caiu, ela continua de pé. Glória a Deus! Amém. Então hoje, nós vamos nos reunir aqui, nesse calor físico, mas pedindo ao Senhor que aqueça o nosso coração. Certo? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de um coração aquecido pelo Senhor. Nós precisamos ser visitados pelo seu poder e pela sua graça. Semana passada, nós terminamos a nossa série de mensagens, Canções de Deus, onde olhamos para o livro de Salmos. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Eu quero começar dizendo algo para vocês. A igreja hoje, no Brasil, no mundo e talvez durante séculos, tem passado por uma grande divisão. À medida que se afasta do Evangelho, da essência do Evangelho, e se divide entre um de dois extremos. Por um lado, nós temos um extremo que esvazia o Evangelho do seu poder. São pessoas, igrejas, que sabem muito sobre a Bíblia, mas elas vivem pouco. Toda vida cristã é reduzida ao intelecto. Toda vida cristã é reduzida ao mundo físico. E o Evangelho é para eles a respeito do que você sabe e do que você faz com isso, talvez. Até o mundo espiritual é reduzido àquilo que é concreto. É apenas a respeito de princípios que você tem na sua vida. E os que se encontram assim, vivem uma espécie de deísmo prático. Porque apesar de sua doutrina dizer que Deus fez todas as coisas e as sustenta, ao mesmo tempo eles vivem como se isso não fosse verdade. Vivem como se Deus tivesse criado todas as coisas, ido embora passear e não estivesse conosco, nos sustentando durante todos os momentos, intervindo na nossa vida. Cristãos que têm pensamentos nobres, mas relacionamentos pobres. Nós não podemos ser assim. Por outro lado, existe o outro extremo. Aqueles que esvaziam o Evangelho da sua mensagem. Lugares onde a Bíblia raramente é aberta, quando é aberta é apenas para pregar a vontade e o desejo e os achismos e ideias do pregador. Essas pessoas muitas vezes se aglomeram em ambientes até mais quentes do que esse, porque estão procurando sinais, milagres, moveres de Deus, querem ver alguma coisa, querem ver alguma cura, querem ver dons espetaculares, mas são negligentes em relação à submissão à palavra. Eu quero dar um aviso no entanto. Cuidado ao olhar para lugares assim, onde às vezes falta zelo pela palavra, ou conhecimento da palavra, e descartar todos os sinais que ali acontecem como se fossem falsos. Porque nós sabemos que, por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja onde haviam sinais do Espírito de Deus, genuínos, mas eles precisavam de instrução bíblica. Nós não podemos então descartar a priori, apenas porque o irmão é um pouco ignorante, falta conhecimento ou estudo da palavra, os sinais que estão ocorrendo naquele lugar. Mas nós sabemos que essa busca pelo relacionamento com Deus sem um enraizamento na palavra gera problemas. Por exemplo, púlpitos abusivos. Por exemplo, heresias apóstatas.
E assim a história nos testemunha quando se desviaram do Evangelho, quando começaram a confundir o que eu penso e acho com o que Deus disse. Podem ser coisas muito diferentes. E frente a esse cenário, nós aqui hoje, como igreja, precisamos colocar o nosso coração diante da palavra de Deus e passar o nosso coração em revista, sofrer um escrutínio do nosso coração diante da palavra de Deus, para nos submetermos ao que Deus diz na sua palavra e revela na sua palavra, e perguntar a nós mesmos e a Deus se nós não temos vivido o Evangelho com menos conhecimento do que deveria, ou com menos poder do que deveria. E nós precisamos nos aproximar dessa mensagem com o coração vulnerável, com o coração aberto, porque eu quero ser bem sincero para você e dizer que a mensagem que eu tenho para pregar hoje é uma mensagem incômoda. É uma mensagem que incomoda a mim. É uma mensagem que deveria também incomodar a você. E para fazer essa avaliação do nosso coração e perguntar se temos vivido um Evangelho com menos poder do que deveríamos, ou menos conhecimento do que deveríamos, nós vamos até o livro de Atos. E nós vamos trilhar essa caminhada até o fim do ano, meus irmãos, no livro de Atos, nessa série que estamos chamando Poder e Conhecimento. Vamos então abrir em Atos capítulo 1, versículo 1, e vamos ler até o versículo 11, para nós aprendermos que o cristianismo não é um show de mágica para entreter as multidões, e o cristianismo também não é uma palestra para que os intelectuais e filósofos cresçam no seu conhecimento. O cristianismo é a verdade de Deus revelada para transformar poderosamente o povo de Deus. E é isso que nós vemos acontecer no livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá, do modo como vocês o viram subir. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar assim. Ore por mim, ore por essa mensagem, ore pelo seu coração, para que o Senhor fale contigo o que Ele precisa falar nessa manhã.
Senhor, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor intervenha nessa manhã no nosso meio, de forma sobrenatural. Precisamos que o Senhor abra os nossos corações e mentes. E que o Senhor nos converta dos nossos maus caminhos. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha me usar com graça e poder nessa manhã, para a Tua honra e Tua glória. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos proteja de todo mal nessa manhã. Repreendemos toda ingerência das trevas nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos todo o levante do maligno contra nós, tentando nos distrair, tirar a nossa atenção e roubar a mensagem do Evangelho de nós. Nós nos levantamos aqui pela força do Teu nome, cobertos pelo Teu sangue, e necessitados da Tua palavra. E pedimos ao Senhor que a fé que professamos, experimentamos, não seja apenas uma ideia na nossa cabeça, mas o poder do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, normalmente quando nós pensamos sobre o livro de Atos, nós pensamos sobre milagres e sobre poder. Não é mesmo? Pensamos sobre grandes ocorrências ali. A ponto de que grandes teólogos como D.A. Carson ou Douglas Moo vão até sugerir que esse livro talvez pudesse ser chamado Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos. Porque afinal de contas, o que nós vemos nesse livro são os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, que esperam ali o Espírito virem sobre eles e assim agem em obediência ao que o Senhor lhes havia dito. Quando pensamos sobre Atos, nos lembramos de ocasiões como Pentecostes, não é verdade? Talvez seja o primeiro texto que vem à nossa mente. Conversão sobrenatural de Paulo, milagres, ressurreições, grandes poderes e feitos, e todos esses aspectos são verdadeiros. O problema, no entanto, não é o que nós lembramos, mas o que nós negligenciamos. A igreja em Atos é uma igreja que recebe o Evangelho de forma integral, e eles vivem milagres, línguas, ressurreições, libertações, mas sempre que esses eventos sobrenaturais acontecem, eles estão acompanhados por certos verbos, que às vezes nós não prestamos atenção. Verbos como examinar, provar, persuadir, explicar e outros verbos semelhantes. O livro de Atos, ele não nos fala apenas de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que não examinava as Escrituras. Nem nos fala sobre uma igreja cheia do conhecimento, que não experimentava o poder do Espírito. Esse livro nos fala sobre uma igreja que vive o poder de Deus ao receber a revelação de Deus. E nós, como igreja hoje, ao invés de tentar justificar a nossa frieza espiritual, dizendo que os sinais não acontecem mais, os dons não acontecem mais, era só daquele tempo. Ao invés de tentar justificar a nossa frieza espiritual assim, ou ao invés de tentar justificar a nossa ignorância bíblica, dizendo a doutrina, não, doutrina é coisa de homens. Ao invés de tentar justificar a nossa ignorância e a frieza espiritual, deveríamos, ao invés disso, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e crer nos sinais que acompanhariam aqueles que creem, examinando as Escrituras e entendendo a sabedoria de Deus que é revelada na palavra de Deus. E se você observar com atenção, você verá que todo o livro de Atos está cercado pela ideia de que o Evangelho é marcado pela cooperação do conhecimento de Deus e do poder de Deus na vida da igreja. Eu posso quase que pedir a você que abra ali a sua Bíblia em Atos de forma aleatória e pregar a você sobre poder e sobre conhecimento. Porque por todo o livro nós vemos essas duas marcas em dinâmica na vida da igreja. E é exatamente isso que nós vimos no capítulo 1, e é disso que nós vamos falar hoje. Nas palavras que nós lemos, nós vimos como Deus, através do conhecimento revelado e do seu poder manifesto, gera fé, estabelece o reino e direciona a missão. São esses os três momentos que temos aqui.
E o primeiro momento que disse a você é a geração da fé. Veja novamente os versículos 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu quero que você preste atenção nesses dois verbos. Eles são importantes para nós essa manhã. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, Lucas é o autor do livro de Atos, mas ele não escreveu só Atos. Ele escreveu outro livro também, Lucas, o Evangelho de Lucas. Na verdade, Lucas é o maior autor do Novo Testamento. Você pode pensar, mas e Paulo? Paulo escreveu mais livros, mas não escreveu mais em volume do que Lucas. E aqui, Lucas está falando do seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas. E ele está escrevendo ao mesmo destinatário. E quem é esse destinatário? Teófilo. Ele escreve a Teófilo, e alguns pensam que Teófilo, que significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus, é um nome fantasia, para designar todos os crentes. Mas isso não é o mais provável. O mais provável é que Teófilo era de fato um homem que era um auxiliador ali do ministério de Lucas, e Lucas está escrevendo aí. A unidade existente então entre o Evangelho de Lucas e Atos nos ajuda a compreender o propósito de Atos a partir do propósito do Evangelho de Lucas. E eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho de Lucas. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, o excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Qual o propósito de Lucas, então, que você acabou de ouvir? A fé. Lucas escreve para que eles tenham fé. Lucas escreve para que eles creiam. É para isso que ele escreveu o Evangelho de Lucas, e é para isso que ele escreve Atos dos Apóstolos. Lucas pesquisa e organiza o conhecimento para que os seus leitores cheguem à fé. É para isso que você está lendo essa palavra. É para isso que você está ouvindo essa palavra. Para que você receba esse conhecimento e receba o poder de Deus. A fé, que é dom de Deus. E por isso ele falou sobre o quê? Lá nos primeiros versículos nós vemos, ele falou sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vejam que esses dois verbos têm a ver com o quê? Poder e conhecimento. O que Jesus começou a fazer é um verbo que nos remete à ideia daquilo que é feito, do poder. E o que ele ensinou, um verbo que indica conhecimento. Veja o versículo 3. Nós vemos de maneira ainda mais clara o aspecto racional em dinâmica com o aspecto poderoso do Evangelho. Lucas diz que Jesus se apresentou vivo aos apóstolos. Meus irmãos, se isso não é uma manifestação de poder, eu não sei o que é. Jesus, aquele que havia morrido na cruz, agora estava diante daqueles homens se apresentando em poder, porque ele estava ressurreto, estava diante deles. Aqueles homens estavam tendo uma contemplação do poder de Deus ao se encontrar com Jesus. E o que é que Jesus fazia enquanto Jesus se revelava àqueles homens? Ensinava a eles a respeito do reino de Deus. E isso é conhecimento. Jesus os está ensinando. E assim nós vemos a dinâmica em que o cristianismo se move, entre o poder e o conhecimento. O conhecimento e o poder são duas faces do cristianismo, que têm o mesmo objetivo: conduzir à salvação.
E é por isso que Jesus, os apóstolos e a igreja realizam sinais e ensinam o Evangelho. No entanto, apesar do fim do conhecimento e do poder serem a salvação, o fim da salvação é o relacionamento. Salvação não tem a ver, meu irmão, com apenas escapar da ira de Deus. A salvação não é uma fuga do inferno. Sim, nós somos salvos da ira de Deus. Sim, nós somos livres do inferno. Mas a salvação é mais do que isso. A salvação é quando nós entramos no reino de Deus. Quando nós passamos a ter comunhão com Ele. Quando nós nos achegamos a Ele, adotados como filhos do Deus Altíssimo. Salvação não é apenas essa fuga, mas é esse encontro com o Senhor. E isso passa pelo relacionamento. O conhecimento e o poder servem então para que nós nos relacionemos com Deus. E não há como relacionar-se com Deus sem o conhecer. E não há como o conhecer sem contemplar o seu poder e ser alvo do seu poder. E por isso Jesus dá uma ordem aos apóstolos. Dá uma ordem aos seus discípulos. Qual é a ordem que ele dá? Se você não se lembra, você está prestando pouca atenção, deveria prestar mais. A ordem que ele dá é: espere. Espere. Espere o quê? A promessa. Que promessa? A promessa que eles ouviram de Cristo. Os apóstolos foram ensinados por Jesus. Eles receberam uma promessa de Jesus, enquanto Jesus lhes falava do reino de Deus. E agora eles receberiam poder para cumprir a sua missão. Eles conhecem a promessa de poder para manifestar o poder que conhecem. Vejam que linda essa dinâmica. Eles conhecem a promessa de poder para manifestar o poder que conhecem. E como que isso aconteceria? Eles seriam batizados pelo Espírito Santo. O versículo 5 diz então: porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo de João Batista indicava que a pessoa estava arrependida e pronta para que o Messias viesse. O batismo do Espírito Santo indica que a pessoa está agora sendo habitada por esse Deus que já veio. E essa é a diferença do batismo de João e do batismo que Jesus nos fala. Agora nós não estamos mais prontos para a vinda do Messias. O Messias veio e nós nos tornamos templo dele, habitação do Espírito de Deus. Irmãos, como você pode ter fé naquele que você não conhece? E se você o conhece, como você pode negligenciar o seu poder? Como você pode viver como se Deus não intervisse na nossa vida? Como se Deus de fato não fizesse milagres ainda hoje? Como se Deus não ouvisse de verdade as nossas orações? Uma fé que estuda informações, mas não experimenta o agir poderoso de Deus, é apenas uma cultura religiosa. E uma fé que busca êxtases espirituais, mas não se debruça sobre as Escrituras, é apenas um engano místico. Mas não é a fé cristã. O poder de Deus e a revelação de Deus nos chama à fé, que nos empodera para proclamar. Isso nos leva ao segundo momento desse texto. E o segundo momento é o estabelecimento do reino de Deus. Versículos 6 a 8. Vejam o que diz. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até Belo Horizonte, até aqui. Nós somos uma manifestação do cumprimento dessa promessa, a estarmos reunidos aqui hoje na imagem, porque o Evangelho foi proclamado, porque o poder e o conhecimento chegaram até nós. Após ouvirem que seriam batizados com o Espírito,
os discípulos perguntam: será este o tempo que o Senhor irá restaurar Israel? Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, mesmo após eles ouvirem sobre o reino de Deus e a contemplarem o Messias, as suas mentes ainda estão presas ao seu contexto político e ao seu contexto étnico. Eles tinham uma expectativa da quebra de jugo que Israel estava sobre ele. E aí o Messias morre, e agora? Agora deu errado o nosso plano. De repente o Messias aparece de novo, e agora? Agora a gente quer saber quando? Quando vai ser o tempo da quebra desse jugo que está sobre Israel? E Jesus responde: não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês conhecer os tempos que o Pai estabeleceu. Isso redireciona a atenção deles para aquilo que Jesus estava os ensinando. Redireciona a atenção deles para o reino de Deus. Mas isso também nos coloca, e prestem atenção nisso, isso também nos coloca no nosso devido lugar quanto ao conhecimento que nos compete. Existem coisas que não nos cabe conhecer. Existem coisas que não nos foram reveladas. Existem coisas que são desperdício de tempo, ficar perguntando. E olha, que desde pequenininho eu faço muitas perguntas. Minha mãe poderia testemunhar isso aqui se ela estivesse aqui. Mas, eu que talvez seja um dos grandes perguntadores, eu não tenho muitas respostas, mas muitas perguntas. Estou dizendo para vocês que existem perguntas que são desperdício de tempo, porque algumas coisas não nos foram reveladas. E o que isso significa? Isso significa que nós não somos o fim do conhecimento. O objetivo de conhecer a Deus não está na glória do saber. E é aqui que muitas pessoas erram. E por isso eu vou repetir. O objetivo de conhecer a Deus não está na glória do saber, mas em como esse conhecimento nos transforma e para onde esse conhecimento nos impulsiona. O seu conhecimento de Deus deve impulsioná-lo à adoração e à proclamação. E se o seu conhecimento de Deus não te impulsiona à adoração e não te impulsiona à proclamação, você não conhece de fato. Porque uma vez que você o conhece, você é impulsionado a isso. Talvez você saiba muito sobre Deus, mas você não o conhece. É para isso que nós recebemos também poder. O versículo 8 marca a força motriz que impulsiona todos os movimentos seguintes no livro de Atos, e não só em Atos, mas na história da igreja. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é que eles receberão? Poder. E o que é que o poder gera? Testemunho. O Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem que nos transforma pelo poder de Deus, gerando testemunho, estabelecendo o seu reino em nós, entre nós e através de nós. Você sabe o que são milagres? Milagres são como que degustações do reino de Deus. Milagres são janelas que nós escancaramos, pelas quais a luz do reino de Deus estabelecido em toda a sua plenitude é comunicada ao nosso tempo e nossa dimensão hoje. Isso são milagres. Milagres são as antecipações do reino de Deus em sua plenitude. E é por isso que o cego passa a ver, o surdo passa a ouvir, o perdido é encontrado, o morto é ressuscitado. Porque através dessas janelas que chamamos milagres, a luz do reino de Deus vem e se comunica com a nossa realidade. E o Senhor usa a sua igreja para manifestar o seu reino nesse mundo. Você não quer experimentar essas realidades? Você não quer escancarar essas janelas? Você não quer que o reino de Deus venha logo?
que Ele volte logo, e que Seu reino seja completamente estabelecido em nosso meio, que não apenas nós tenhamos degustações, mas possamos experimentá-lo em toda a sua plenitude. Para fazer isso, nós precisamos de nos submeter à palavra, e nós precisamos clamar a Deus. Agora você sabe o que é perturbador para algumas pessoas? Eu vou dizer para você. O que é perturbador para algumas pessoas é que esse poder do qual falamos, não é algo que você conquista. É algo que você recebe. E isso leva muitos à perturbação. Porque o conhecimento, em certa medida, depende de nós. Em certa medida, se você pegar essa Bíblia aqui, você começar a lê-la, você memorizá-la, você ler livros teológicos, você fazer um curso, um PhD, ganhar um diploma, o seu conhecimento vai aumentar e você sente que tem domínio sobre ele, ainda que você não tenha pleno domínio, pois nós não temos pleno domínio de nada. E em um sentido, conhecer a Deus é somente dado por Ele também. Por outro lado, nós, manipuladores que somos, egocentristas que somos, nós achamos que o conhecimento depende de nós. Isso eu posso controlar. Eu posso controlar o quanto eu sei da Bíblia. Eu posso controlar o quanto eu memorizei dela. Eu posso controlar quantos teólogos eu leio. Eu posso controlar o meu conhecimento. E nós nos sentimos seguros quanto a isso. Porque se eu estudar bastante, eu vou saber bastante. Mas o poder nos perturba. O poder nos perturba porque sabe o que Jesus disse aos discípulos que eles deveriam fazer para receber poder? Esperem. Não, mas qual o livro que você recomenda? Esperem. Qual que é o curso? Não, esperem. E por isso, às vezes, principalmente aqueles como eu, que somos mais voltados para a vida intelectual, às vezes essa realidade nos perturba. E Paulo, é claro, diz que nós devemos buscar os dons. Mas no fim, ainda que você busque os dons, você não conquista o dom. O dom é um presente. O dom é recebido. O dom é dado por graça. E sim, nós podemos buscá-los, só que quando nós buscamos os dons, não é porque buscamos os dons, é porque buscamos ao Deus que nos dá. E na sua graça, conforme apraz ao Espírito, conforme Ele quer, Ele distribui os seus dons entre o seu reino, daqueles que são seus. No fim, você não conquista o dom, você o recebe. E é por isso que muitos questionam se Deus ainda age no nosso tempo. Não, porque as Escrituras dizem isso, mas porque vocês, nós pensamos assim: eu leio mais a Bíblia do que aquele cara ali. Eu sei mais de Bíblia do que ele. O meu passado é melhor do que o dele, é mais limpo. Aquilo ali que ele está experimentando é só emoção. Aquilo ali é falso. Sabe por quê? Porque se Deus fizesse essas coisas ainda, Ele faria comigo. Eu tenho a vida mais santa que aquele cara, vamos ser sinceros. Eu não vou falar isso para ninguém, né? Porque seria pecado. Mas, lá no fundo do meu coração, essa é a raiz da minha dúvida. E aí, ao invés de nós nos alegrarmos com os dons que Deus dá à sua igreja, e com a diversidade desses dons, nós passamos a ser invejosos. Invejosos porque achamos que Deus deveria ter feito aquilo conosco. E se Ele não fez conosco, é porque Ele não faz. Eu não permito a Deus fazer isso com outra pessoa. Se é com outra pessoa, não foi Ele. É um emocionado. Irmãos, ao invés disso, nós deveríamos pedir a Deus que use a nossa vida, e nós deveríamos agir em ousadia, parar de ser covardes, assumir determinados riscos que nós fugimos deles. É mais fácil e mais confortável nós desqualificarmos os nossos irmãos, porque assim nós podemos nos sentir crentes melhores do que eles.
Mas não é isso que a Bíblia nos impulsiona a fazer. Agora, para vocês que talvez estejam confusos com o que eu estou falando, deixa eu tentar fazer uma coisa clara. Quero deixar 2 pontos claros. Primeiro, o ministério apostólico dos discípulos é único em sua autoridade. Mas, novidade para você, os dons não foram derramados apenas sobre os apóstolos. Os dons foram entregues à igreja, aos discípulos. Mas o lugar apostólico, de autoridade apostólica, que pertence àqueles que foram comissionados por Jesus, pertencem àqueles lá. Mais Paulo, aos seus discípulos, mais Paulo, que é como um apóstolo fora de tempo, segundo ele diz. Segundo, existe muito emocionalismo e obras das trevas que se fingem de obras da luz. E eu não estou negando a realidade dessas coisas. Essas coisas existem sim. Mas o crivo para o nosso discernimento é a palavra de Deus. Nós devemos ter uma postura de piedade, de amor e de fidelidade às Escrituras, ao julgar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque talvez você entrar na igreja de Corinto e falar que todo mundo lá é para o inferno, que é um bando de emocionado. Mas não é isso que Paulo faz, Paulo os instrui. E isso pode nos direcionar ao terceiro momento do texto e último momento do texto que temos hoje. O direcionamento à missão. O direcionamento à ação. Versículos 9 e 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Depois de um período de 40 dias, onde o Cristo, em seu corpo glorificado e ressurreto, estava andando com aqueles homens, ensinando aqueles homens, falando para eles do reino de Deus, em uma experiência extremamente gloriosa, onde eles estavam vendo aquele que havia morrido e agora estava vivo. Eles o veem subir às alturas, serem cobridos por uma nuvem, e de repente chegam 2 caras, anjos. Ele fala assim: olha, por que vocês estão olhando para cima? Será que eles não sabiam? Será que os anjos não sabiam que eles tinham visto o Cristo ressurreto, que ele acabara de subir diante deles, que ele acabara de ser envolto por uma nuvem? Claro que eles sabiam. Então por que eles perguntam, por que vocês estão olhando para cima? Porque essa pergunta deles é uma repreensão à inação. Eles estão dizendo: fiquem tranquilos, esse Jesus que você viu subir é o mesmo que voltará. Ele voltará. Vocês não precisam ficar olhando para o céu. O que vocês têm que fazer agora é o que ele disse para vocês fazerem. Ele está chamando a atenção daqueles homens do alto para a missão que eles receberam. Esse é o tempo, meus irmãos, que nós estamos. O tempo de cumprir a nossa missão como igreja, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo. E que missão é essa? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é exatamente isso que esses homens fazem. Eles começam um movimento, a partir do momento que recebem o Espírito. Nós vamos ver isso na semana que vem, com o pastor João. E eles proclamam o Evangelho expande nesses lugares, o Evangelho chega até nós. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, a sermos testemunhas. E testemunhas dizem daquilo que viram, ouviram e experimentaram. Isso requer de nós a articulação da mensagem que o Senhor nos deu. Requer que nós conheçamos o Evangelho, requer que nós conheçamos o reino de Deus. Nós precisamos de conhecimento, sim. Nós precisamos de saber o Evangelho, sim. Nós precisamos de ler a Bíblia, sim. Nós precisamos de estudar, sim. Nós precisamos de ler homens mais sábios do que nós, que estudaram as palavras que lemos, sim. O Evangelho é uma mensagem proposicional.
É uma mensagem que nós ouvimos, entendemos e cremos. Sim. Mas também é uma mensagem transformadora. É uma mensagem que necessita que nós experimentemos esse poder. E eu quero ler para vocês algo que vai indicar que por todo o livro de Atos nós vamos ver que nós precisamos articular essa mensagem, que nós precisamos conhecer as Escrituras. É por isso que as cenas que sucederão no livro de Atos serão cenas como essa, de Paulo chegando a Tessalônica. Atos 17, 1 a 4. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos, se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o apóstolo Paulo expondo, discutindo, visitando as sinagogas, manejando bem a palavra de Deus, conhecendo a sua teologia, ensinando sobre o reino de Deus, assim como Jesus havia feito. Mas sermos testemunhas é uma atividade que não é apenas mental. O que precisamos não é de um curso, um diploma. Apesar dessas coisas poderem nos equipar. A nossa missão começa em Atos como, meus irmãos? Como que a missão começa em Atos, meus irmãos? Mas recebereis poder. O evangelho que cremos é um evangelho de poder. A maior manifestação do poder do evangelho é quando um perdido é encontrado. Quando um morto espiritualmente passa da morte para a vida. Porque esse é o sinal de repercussão eterna. Esse é o sinal imutável feito por Deus e é o maior sinal que a igreja pode manifestar ao mundo. Mas Deus, que nos criou, o Deus Senhor sobre todas as coisas, eu quero te dizer, Ibaje, eu quero dizer a nós como igreja aquilo que a palavra diz. Esse Deus, Ele continua agindo hoje. Ele cura hoje. Ele ministra dons sobre a sua igreja hoje. Ele nos leva a conhecê-lo de maneiras sobrenaturais hoje. Será que é mais fácil e confortável eu justificar a minha frieza espiritual, reduzindo a minha fé ao racional, ou eu admitir que na minha busca com Deus, na minha ousadia de pregar o Evangelho, muitas vezes eu sou medíocre, muitas vezes eu sou omisso, não busco a Deus como deveria buscar, não sou ousado como eu deveria ser, não ajo como eu deveria agir. Irmãos, muitas coisas que nós não vivemos com Deus, não é porque Deus não age hoje, como agia antes, mas é porque nós somos acomodados e distraídos com a nossa rotina, com o nosso trabalho, com o nosso entretenimento, com o nosso feed. Isso é uma verdade que nós não podemos ignorar, se nós queremos seguir a Deus. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você buscou a Deus em espírito verdadeiro de intercessão? Eu não estou falando de orações do almoço. Eu estou falando de fechar a porta do seu quarto, de clamar ao Senhor que venha, que te visite, que te transforme, em espírito genuíno, verdadeiro, de intercessão, de sede, de necessidade, de dizer: eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me visite. Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Aleluia. Qual foi a última vez que você pregou para alguém na rua? Que você se expôs ao risco de falar com um estranho? Ao risco de colocar a sua reputação em xeque? Ao invés de ficar andando distraído pela vida, na sua rotina, no seu trabalho, no seu celular, no seu feed, e perder o que Deus está te falando, não porque Deus não fala, mas porque você tem sido medíocre na sua busca de Deus. Se nós queremos experimentar o extraordinário de Deus, nós precisamos buscá-lo extraordinariamente. É fácil ser um cristão medíocre no Brasil. É ainda mais fácil se o nosso celular estivesse funcionando. É ainda mais fácil se o nosso microfone estivesse funcionando. Então, glória a Deus que hoje está calor.
Glória a Deus que o microfone não está funcionando, eu tenho que gritar. Glória a Deus, porque é fácil demais ser um cristão medíocre quando tudo está feito, quando tudo está pronto, quando tudo está estabelecido. E nós precisamos buscar ao Senhor de verdade. Nós temos que parar de ficar observando as nuvens, olhando para o céu e ser perturbado por aqueles homens que cutucam o nosso ombro e dizem: o que você está aí olhando para cima? Ele foi e ele voltará, agora vai fazer o que ele mandou. Nós temos que parar de ficar observando os céus e as nuvens e nos expor ao risco da intercessão, ao risco do jejum, ao risco da oração, ao risco da leitura da palavra, ao risco de falar com um estranho que você tem vergonha, ao risco de colocar a sua reputação no trabalho em xeque, ao risco de ser humilhado, ao risco de ser perseguido. E porque nós não nos expomos ao risco, ficamos falando: Deus não faz mais isso. Não, você é que não se expõe ao risco, você é que não busca a Deus, eu é que não busco a Deus. Irmãos, nós não temos tempo aqui hoje, mas eu tenho histórias para vocês de coisas que Deus, pela sua graça, me permitiu vivenciar. E eu quero dizer para você uma coisa: as experiências mais sobrenaturais, mais impressionantes, que mais me marcaram dessa perspectiva na minha vida, foram situações onde eu me expus a um desconforto, onde eu fiz algo que eu não queria fazer, falei algo que eu não queria dizer, mas venci essa barreira do desconforto, porque sabia que era aquilo que Deus requeria de mim. E quando eu fiz o que Deus requeria de mim, Ele veio de formas que eu experimentei várias vezes na minha vida. E eu quero que você viva isso. Eu quero que você saia da mediocridade espiritual. Eu quero que você seja visitado pelo poder de Deus. E é por isso que eu estou te dizendo: se eu pudesse, eu abrir a sua cabeça, eu te chacoalhava para eu te acordar. Você precisa de buscar a Deus. E você precisa de se expor ao risco. Porque a nossa fé é de verdade. A nossa fé não é de mentira. Isso daqui não é um ritual vazio. Isso daqui não é um show religioso. Isso daqui não é porque os nossos pais faziam, os nossos avós faziam. Tem que ser porque nós experimentamos o poder de Deus. Aleluia. Porque nós estamos vivendo a sua palavra. Eu quero que você seja apaixonado por Jesus. Que você ame mais a Ele do que tudo na sua vida. Mais do que a sua reputação, do que o seu emprego, do que o seu dinheiro e até do que a sua família. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja inteira. Não uma igreja onde as pessoas aprendem muito, mas vivem pouco do Evangelho. E nem uma igreja onde as pessoas vêm aqui buscar revelações, milagres e não recebem a palavra. Nós precisamos ser uma igreja inteira. E quando as pessoas entrem aqui, ou encontrem você na rua, elas tenham um encontro com a verdade de Deus e com o poder de Deus. Essa é a minha oração por nós. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Porque o coração é um símbolo, o centro da nossa vida, do nosso ser. Você ouviu a palavra que foi pregada. Talvez, em alguns de vocês aqui, o diabo tenha roubado o que eu disse. E eu quero pedir a você que clame ao Senhor, que Deus ministre aquilo que eu disse, para que não seja roubado. Enquanto você me ouvia, talvez você tenha percebido que você tem sido um cristão medíocre naquilo que você conhece das Escrituras. Que você não sabe explicar o que é o Evangelho. Que você já ouviu falar, as palavras são familiares, os rituais da igreja são familiares. Você sabe até alguma coisa sobre Deus, mas você não conhece a Deus. E se você tem sido um cristão medíocre, meu irmão, essa é a sua chance. Não perde ela, de orar ao Senhor. E peça a Ele que te visite com conhecimento dEle. Que Ele se revele a você. Que Ele transforme a sua vida. Que Ele te dê um entendimento que vem do alto, não que vem de longe. Que vem da palavra dEle. E eu quero orar por você, que tem sido um cristão medíocre na busca do sobrenatural de Deus, na sua espiritualidade, que tem sido um cristão medíocre no pregar o Evangelho, que tem sido um cristão medíocre ao viver o poder de Deus.
Peça ao Senhor que te visite, sabe com o quê? Com sede. Sede dele. Sede do poder dele. Sede do relacionamento com ele. Para que você seja tão perturbado por essa sede, que você vai ter que largar todas as outras coisas, ir para dentro do seu quarto e buscar esse Deus em oração em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Ore por você e ore também pela nossa igreja. Porque nós não queremos ser uma igreja pela metade. Nós queremos ser uma igreja fiel às Escrituras. Uma igreja que conhece as Escrituras. Uma igreja que prega as Escrituras. Uma igreja que ama estudar as Escrituras. Mas uma igreja que vive o poder de Deus. Uma igreja em que o Espírito Santo fala. Em que o Espírito Santo transforma. Em que o Espírito Santo salva os perdidos. Em que nós vemos que é a mão de Deus que fez. E não eu, não o pastor João, não nenhum líder dessa igreja, não nenhum de vocês. Mas Deus faz, Deus transforma. Eu quero que você ore por isso. Nós precisamos ser visitados por Deus. Pai, eu quero, como pastor aqui, clamar ao Senhor por essa igreja. Pai, nós precisamos que o Senhor nos visite com poder. Nós precisamos que o Senhor nos visite com conhecimento. Nós precisamos que o Senhor nos visite com graça. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos livre de desonrar o Espírito. Nos livre de abafar o Espírito e desonrá-lo, fugindo do que as tuas Escrituras dizem. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos livre de nos afastarmos do que a tua palavra diz. Que o Senhor mantenha o culto dessa igreja sempre fiel. Fiel à tua verdade. E que o Senhor nos visite com o teu poder e a tua graça, poder sobrenatural. Assim nós oramos, Pai. E nós pedimos a Ti. Que o Senhor, enquanto nós estivermos nessa série de mensagens, que o Senhor visite de uma maneira mais especial. Que nós possamos jejuar, adorar e te buscar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.